Boa noite, meus irmãos. Ontem nós tivemos algumas dificuldades na nossa transmissão. Muitos irmãos não conseguiram acompanhar ao vivo. Na verdade, eu acredito que ninguém conseguiu acompanhar ao vivo, né? Tava travando, para algumas pessoas ficou completamente parado. E eu segui adiante pensando que não, eu vou pregar a mensagem, ela vai ficar aqui gravada no YouTube, os irmãos poderão assistir amanhã. Mas foi um grande engano da minha parte, porque ao final, quando eu fui conferir, dos 55 minutos que eu falei, apenas 20 ficaram registrados no YouTube. Existiram diversos cortes. Então, por essa razão, eu estou aqui gravando, né, e disponibilizando para os irmãos da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil assistirem em seus lares. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 42. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 6. Livro de Jó, capítulo de número 42, do verso 1 ao verso 6, já a conclusão do livro. A passagem diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos, ó Pai amado, por, mesmo em meio a tantas limitações e em meio a tantas dificuldades, nós podermos tomar a Tua palavra, podermos, ó Deus, lê-la, podermos, ó Deus, alimentar o nosso coração, alimentar a nossa alma através dela. Ajuda-nos, ó Senhor, durante esse período de isolamento em nossos lares, de distanciamento do ajuntamento solene. Não permita, ó Pai amado, que venhamos a esfriar na fé, não permita, ó Deus, que venhamos a cair no marasmo, mas que esse período ele concorra, na verdade, para um desejo ainda maior pelos teus átrios, um desejo ainda maior pelo ajuntamento solene, pela comunhão dos santos. Seja com o teu povo reunido nesse momento, que, ó Deus, lê a tua palavra e que se prepara para ouvi-la. Que a exposição dessa passagem, ó Senhor, possa responder aos anseios, aos temores, aos desejos, ó Deus, do teu povo, que espera em ti, que tem os seus olhos voltados para ti. Em nome de Jesus é que nós choramos e te bendizemos hoje e eternamente. Amém. Geralmente, quando as pessoas falam a respeito do sofrimento, há muitos que costumam destacar o sofrimento como o argumento final da incredulidade. Como seria esse argumento final da incredulidade? Algumas pessoas vão afirmar que a existência de tanto sofrimento no mundo, em vez de ser um argumento que corrobora a existência de Deus, se constitui, na realidade, num argumento contra a existência de Deus. Então, existem diversos grupos, né, que vão dizer que o mal que existe no mundo, toda a maldade que é praticada pelas pessoas, bem como catástrofes e calamidades que às vezes ceifam dezenas, centenas de milhares de vidas, talvez até milhões de vidas, todas essas coisas, na verdade, elas são provas incontestes de que Deus não existe. Porque se Deus existisse, então ele certamente tanto desejaria acabar com o sofrimento, como ele também teria todo o poder em suas mãos para acabar com o sofrimento das pessoas. E uma vez que o sofrimento ele não acaba, uma vez que o sofrimento ele continua, não é, vindo, não é, e fazendo tanta gente infeliz, então isso é uma prova de que Deus ele não existe.
Muitas vezes nós podemos até não verbalizar esse tipo de coisa, nós podemos até não dizer esse tipo de argumento, mas por causa do sofrimento nós somos levados a murmurar contra o Senhor em muitas ocasiões. Muitas vezes nós somos levados a duvidar da bondade dele, nós somos levados a duvidar do cuidado paternal dele para conosco. E todos nós, meus irmãos, nós conhecemos o sofrimento. Nós o conhecemos não apenas por aquilo que lemos a respeito do que acontece em outras regiões, mas nós conhecemos o sofrimento por convivermos com ele. Conhecemos o sofrimento por experimentarmos o sofrimento. Não apenas pelo que lemos nas mídias, não apenas por aquilo que assistimos nos jornais, mas por experimentá-lo, por vivenciá-lo no nosso dia a dia. Nós sofremos por causa da violência, nós sofremos por causa de pessoas que nos magoam, que nos traem. Nós sofremos pela perda de pessoas que amamos. E nós sofremos também por causa de enfermidades. Enfermidades debilitantes, enfermidades infecciosas, enfermidades incuráveis. O certo, meus irmãos, é que é impossível que alguém não experimente alguma parcela de sofrimento de maneira bem íntima, de maneira bem pessoal. É impossível que isso aconteça. Todos nós temos a nossa parcela de sofrimento. E muitas pessoas, mesmo em nossas igrejas, não reagem da maneira devida ao sofrimento. Acabam não reagindo às dificuldades, às pressões, às tribulações, ao sofrimento da maneira bíblica. E nesse sentido, o livro que nós lemos, o livro de Jó, ele é extremamente interessante, porque ele vai nos ajudar a compreender qual deve ser a nossa resposta ao sofrimento que ora experimentamos durante essa pandemia. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta no livro de Jó, uma vez que nesse livro nós encontramos a tratativa de uma das perguntas mais importantes da nossa existência humana. Se Deus é justo, se Ele é amoroso, se Ele tem todo o poder, por qual motivo Ele permite que pessoas boas sofram? Pessoas boas, obviamente, para os padrões humanos. Por que Ele permite que pessoas justas para os padrões humanos? Por que Ele permite que boas pessoas passem por tanto sofrimento? Ou como um rabino ele expressou no título de um livro escrito: por que coisas más acontecem a pessoas boas? No livro de Jó nós encontramos o tratamento dessa pergunta. E Jó ele é apresentado logo no início do livro como um homem extremamente rico, talvez, se não o mais rico do Oriente, um dos mais ricos. Além de tão rico, além de todo o destaque que é dado à riqueza de Jó, ele também vai ser apresentado como um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Então, para os padrões humanos, Jó era uma pessoa extraordinária, uma pessoa boníssima. E o sofrimento na vida de Jó, ele não é tratado de modo abstrato, mas ele é apresentado em termos de agonia, de dor intensa, de dor lancinante. Na história de Jó, meus irmãos, nós temos a história de um homem, a sua perda, a sua dor, a sua procura e finalmente a sua descoberta. Mas logo no primeiro capítulo você vê como a vida desse homem mudou instantaneamente. Ela mudou de uma hora para outra, ela ficou de pernas para o ar. Repentinamente ele perdeu todos os seus bens. Todos os seus bens, eles foram destruídos e levados embora, foram saqueados. Ele ficou completamente pobre, ele perdeu tudo o que tinha. Também, repentinamente, ele perdeu os seus 10 filhos. Todos os seus filhos, num instante, vieram a morrer por meio de um acidente. E o sofrimento que se fazia presente através da perda dos bens materiais e também da perda dos seus 10 filhos, ele não vai diminuir, ele também não vai estacionar, ele vai crescer, ele vai aumentar. A palavra de Deus nos diz que Jó foi acometido de uma chaga, de uma
úlcera, de uma doença, de uma ferida que ia da ponta do dedo do seu pé até o alto da sua cabeça. O seu corpo ficou completamente tomado de feridas. E existe aquele ditado que diz que a tendência é piorar. E piorou. Além disso, Jó ainda teve de ouvir a sua esposa blasfemando. Ele ainda perdeu o apoio da sua companheira, que diante de todo o seu sofrimento disse para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Isso certamente partiu o coração de Jó. A dor que já era grande, a dor que certamente já era enorme, ela apenas ficou maior, ela apenas se intensificou. Ele recebe então a visita de alguns amigos que deveriam consolá-lo, deveriam confortá-lo, deveriam encorajá-lo, mas em vez disso começaram a acusá-lo repetidamente. Fizeram sucessivas acusações no sentido de que Jó estava em pecado. A ideia daqueles amigos era de que se Jó estava passando por tudo aquilo, certamente a explicação se encontrava em pecado ou pecados não confessados. Certamente na mente dele, Jó havia cometido algum pecado e esse pecado estava oculto. Era um pecado não confessado. Era um pecado que Jó não havia talvez abandonado. E então, em virtude desse pecado, todas aquelas coisas se abateram à vida de Jó. É interessante como os amigos de Jó ilustram também algumas experiências pelas quais nós passamos. Nas mãos de alguns amigos, de algumas pessoas que, em vez de oferecerem o consolo devido, ficam fazendo teologizações, especulações, buscando encontrar a causa, e normalmente essa causa está em alguma coisa que nós fizemos. Olha só, você está passando por isso porque você não entregou o seu dízimo, embora todos nós saibamos que o dízimo é um dever cristão. Você não precisa olhar para alguém que está sofrendo e especular que de repente a causa do sofrimento daquela pessoa é ela não entregar o dízimo. Não se trata disso. Simplesmente não se trata disso. Certamente você tem cometido algum pecado, você esconde alguma coisa, algum pecado na sua vida. Não necessariamente. É certo que o pecado tem as suas consequências. É certo que o pecado causa sofrimento. Mas nem todo sofrimento que uma pessoa experimenta na sua vida é resultado direto de algum pecado que ela cometeu. Uma explicação possível é o fato de nós vivermos num mundo caído, num mundo que geme e suporta angústia, num mundo que também foi afetado pela queda, um mundo que também foi afetado pelo pecado dos nossos primeiros pais. Vivendo num mundo como esse, é certo que nós vamos sofrer, é certo que nós vamos experimentar as mais severas vicissitudes em muitas ocasiões. Então, meus irmãos, percebam a intensidade do sofrimento desse homem. A história de Jó, ela também vai se tornar importante para nós no presente momento, uma vez que nós encontramos logo nos 2 primeiros capítulos a informação de que Satanás foi o instrumento nas mãos de Deus para trazer todo aquele sofrimento à vida de Jó, para provar a sua fé. E muitas pessoas gostam também ou costumam apontar o sofrimento que as pessoas experimentam como sendo uma obra satânica, uma obra demoníaca, uma obra do diabo. Então, aquele sofrimento, aquela angústia, aquela pessoa deu espaço, ela deu uma brecha, Satanás entrou e está trazendo todo o sofrimento. Quando você lê o livro de Jó, você percebe que no final, quando Deus se revela para Jó, ele não menciona o diabo. O diabo aparece nos capítulos iniciais, mas na conclusão, quando Deus se revela a Jó e fala a respeito do seu propósito na vida de Jó, Satanás ele não é mencionado. O Senhor não tem a menor preocupação em falar que tudo aquilo que ocorreu a Jó foi através da instrumentalidade de Satanás. Pelo contrário, a preocupação do Senhor, o único interesse do Senhor é se revelar a Jó como aquele que tinha toda a vida de Jó em suas mãos, que manteve o controle em todas as circunstâncias. E nesse sentido, meus irmãos, nós podemos aprender 3 lições
Nós podemos ser incentivados a enxergar o sofrimento não como algo necessariamente ruim. É isso que você já precisa inculcar em sua mente desde o início. O sofrimento que você experimenta, o sofrimento que ora todos nós experimentamos através dessa pandemia, através dessa enfermidade, dessa doença infecciosa, esse sofrimento ele necessariamente não é algo ruim. Eu ouso dizer que o sofrimento é uma bênção. Se você vem de uma igreja neopentecostal, é possível que você ache essa afirmação um tanto estranha. Afinal de contas, você durante toda a sua vida tem ouvido que não, que sofrimento é ação demoníaca, é ação maligna, é algo ruim, é algo para ser evitado. Mas não, biblicamente, o sofrimento é uma bênção na vida dos filhos de Deus. Não é agradável, não estou dizendo que é agradável, que é palatável, que é delicioso. Não, estou dizendo que é bom. Muitas coisas que são verdadeiramente boas não são agradáveis ao paladar. Ao mesmo tempo, muitas coisas que são deliciosas à carne, que são agradáveis à carne, elas podem fazer muito mal. Eu creio que o sofrimento é uma dessas coisas que, embora não agradável, embora amargo muitas vezes, é benéfico para os filhos de Deus. E no texto que lemos em Jó capítulo 42, do verso 1 ao verso 6, nós encontramos basicamente 3 razões pelas quais nós podemos entender o sofrimento como uma bênção, como uma dádiva do Senhor. E a primeira delas é que o sofrimento, ele nos faz reconhecer a soberania de Deus. Um dos efeitos do sofrimento na vida dos filhos de Deus é que ele faz os filhos de Deus reconhecerem a soberania do seu Pai Celestial. Olhe para o texto de Jó, veja quando o autor diz: então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa expressão inicial, bem sei, literalmente é a palavra traduzida, que pode ser também traduzida como reconheço. Isso é importante porque aqui o autor está nos dizendo que nesse momento Jó, ele expressa um conhecimento que ele não possuía anteriormente. Então é nesse momento que Jó vai manifestar, conhecer algo que até então, até a revelação de Deus no capítulo 38, Jó não havia atentado para aquilo. Jó não havia ainda percebido, agora ele vai reconhecer, agora ele vai saber. A partir desse momento, Jó passa a entender em sua totalidade o porquê que todo aquele sofrimento havia se abatido sobre ele. Jó reconhece que o Senhor Deus, ele possui todo o poder para fazer aquilo que em sua perfeita sabedoria e vontade ele deseja fazer. Observe essa declaração no versículo 2. Ela possui 2 partes bem interessantes. Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ao longo de todo o livro você vai encontrar Jó questionando, você vai encontrar Jó contendendo com o Senhor. Aqui no verso 2, porém, ele aparece como alguém em humilhação. Ele aparece como um humilde adorador, confessando a soberania de Deus, e dos seus lábios saem expressões belas acerca dessa soberania. Olhe de novo para o verso. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nesse verso nós temos basicamente 2 declarações, e essas 2 declarações na teologia, elas dão base àquilo que nós chamamos dos 2 aspectos do poder de Deus. Então nós confessamos a onipotência divina, o Senhor tem todo o poder, mas quando nós falamos do poder de Deus, nós dizemos que esse poder ele possui 2 aspectos. O primeiro deles é aquilo que nós chamamos de poder absoluto. O poder absoluto é o poder segundo o qual Deus pode fazer qualquer coisa, tá? Ele pode fazer até aquilo que ele não vai fazer, mas que poderia ser feito se assim ele quisesse.
O poder absoluto não significa que Deus possa fazer qualquer coisa que, por exemplo, contrarie o seu caráter santo ou que contrarie a lógica que ele criou. Por exemplo, Deus ele não pode mentir. Deus não pode ser infiel. Deus ele não pode fazer aquilo que é ilógico. Ele não pode fazer um círculo quadrado. Ele não pode fazer coisas que fujam a essas coisas, a esses princípios. Mas qualquer coisa que o Senhor deseje fazer, que esteja em harmonia com o seu caráter santo, Ele pode fazer, Ele tem poder para fazer. Bem sei que tudo podes. A segunda declaração, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, já descreve aquilo que nós chamamos de poder ordenado de Deus. O poder ordenado é aquilo que Deus, é o poder empregado pelo Senhor para realizar tudo aquilo que Ele decretou fazer na eternidade. Então, tudo aquilo que o Senhor determinou fazer, Ele vai fazer. Ele tem condições para fazer tudo aquilo que determinou, diferentemente de nós, tá? Conosco não é assim. Há muitas coisas que nós determinamos fazer, há muitas coisas que nós decidimos fazer, mas que pode de repente não acontecer. Nós somos dependentes de uma série de fatores para que os nossos planos eles aconteçam. Com o Senhor não é assim. O Senhor depende apenas da sua vontade, uma vez que nele reside todo o poder e não há ninguém no mundo, não há ninguém em todo o universo que possa se colocar como obstáculo entre o Senhor e a realização da sua vontade. Ninguém pode impedi-lo, ninguém pode frustrá-lo. De acordo com a declaração de Nabucodonosor em Daniel capítulo 4, verso 35, ninguém pode deter a mão do Senhor sequer questioná-lo. Nabucodonosor diz que ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: que fazes? Ninguém pode pedir satisfações a Ele. Ele é o Deus soberano. E é isso que Jó reconhece aqui. Jó reconhece a soberania de Deus exercida sobre a sua vida. Ele reconhece que tudo aquilo que lhe aconteceu foi obra do Senhor, e você precisa entender isso. Não foi obra do diabo, não foi obra do acaso, foi obra de Deus, do Deus que é soberano. Um teólogo presbiteriano do passado, Dr. Charles Hodge, ele fala a respeito do poder soberano de Deus, e ele vai dizer o seguinte: a soberania de Deus, ela é exercida da seguinte maneira: na designação de cada pessoa em sua posição e sorte, ele determina quando, onde e sob quais circunstâncias cada pessoa deve nascer, viver e morrer. Ele faz o que quer com o que é seu. A alguns dá riquezas, a outros honra, a outros saúde, enquanto outros são pobres, não têm tanto conhecimento e são vitimados pela enfermidade. Então, de fato, a soberania de Deus, ela compreende tudo o que acontece na vida da pessoa. Isso nos ajuda, meus irmãos, a utilidade dessa doutrina, ela pode ser encontrada em nos ajudar a pararmos de buscar a explicação para as coisas que nos acontecem no acaso, no diabo. Olha, esse sofrimento é obra maligna, é obra do diabo. O diabo ele pode até ser um instrumento. Outras pessoas podem até ser os instrumentos para aquilo que nos sucede. Mas a causa última de todas as coisas, conforme reconhecido por Jó, no capítulo 42, verso 2, é o Senhor. É o Senhor Deus. Ele é quem tem todo o controle, Ele é aquele que pode todas as coisas e nenhum dos planos dele pode ser frustrado. O Deus que as Escrituras apresentam, meus amados irmãos, o Deus que é confessado por Jó, é o Deus que tem o poder para fazer tudo aquilo que desejar. É o Senhor que não pode ser resistido. É o Senhor que não é pego de surpresa. É o Senhor que não é surpreendido pelo surgimento de um vírus em Wuhan, na China.
É um Deus que está assentado no seu trono e não fica perplexo e não fica apreensivo diante do cenário mundial. De acordo com o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, verso 11, o Deus pregado por ele, o Deus das Escrituras, é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu fico impressionado com a maneira como nós não lembramos disso muitas vezes, ou com a dificuldade que muitas pessoas crentes, muitos evangélicos possuem com essa doutrina, mas que é abundantemente afirmada nas Sagradas Escrituras. Então eu espero sinceramente que um dos efeitos de todas essas dificuldades que você e eu, que nós experimentamos, seja levar você a reconhecer a grandeza do Senhor, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Que ao final você possa dizer como Jó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso nos leva ao segundo aspecto do porquê a dificuldade ou o sofrimento na vida dos filhos de Deus é uma bênção. Além de nos fazer reconhecer a soberania de Deus, o sofrimento ele também nos faz reconhecer a nossa ignorância. É isso mesmo. O sofrimento ele também nos ajuda a reconhecermos a nossa ignorância. Você pode voltar ao livro de Jó, no capítulo 42, e observar o que está escrito nos versículos 3 e 4. Veja, Jó, depois de confessar a soberania de Deus, ele vai dizer: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Logo depois de reconhecer a onipotência e a soberania do Senhor, Jó reconhece a sua ignorância, ele reconhece a sua falta de entendimento a respeito da maneira como o Senhor age. Meus irmãos, nós somos exatamente assim. Veja que há pouco eu mencionei que o sofrimento ele deve nos fazer reconhecer a soberania de Deus, no sentido de que Deus está envolvido com todos os acontecimentos do mundo, da nossa história, e nós então olhamos e dizemos: mas qual o propósito de todo esse sofrimento? Como é que o Senhor pode ter um bom propósito em todas essas coisas ruins que estão acontecendo no mundo e na nossa vida? Nós fazemos esse tipo de pergunta por não possuirmos o devido conhecimento das coisas, por não conhecermos as coisas, por não conhecermos a realidade como o Senhor conhece. E Jó, ele vai reconhecer que muito do que falou foi dito na ignorância. Muito daquilo que ele disse foi dito sem conhecimento, sem o devido entendimento das ações do Senhor. No verso 3 você pode observar, Jó está apenas repetindo uma pergunta que Deus lhe fez no capítulo 38, no verso 2. Veja, você pode voltar ao capítulo 38 e no verso 2 você vai ver o Senhor fazendo a seguinte pergunta a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? No popular, é como se o Senhor aqui dissesse: quem é esse que está falando bobagem a respeito do que eu faço? Quem é esse que ousa dizer tantas coisas bobas? Quem é esse que ousa dizer tanta bobagem a respeito daquilo que eu faço? Jó lembra disso. E ele repete esse questionamento de Deus aqui no verso 3. Quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Ele confessa aqui, meus irmãos, que falou com conhecimento limitado. Ele falou com uma confiança exagerada, com uma confiança demasiada acerca de coisas demais, ou coisas maravilhosas demais para se ter um entendimento. Aqui nós vemos aquilo que o reformador João Calvino expressou logo no início, no capítulo 1 das suas Institutas, quando ele disse que o verdadeiro conhecimento de Deus, ele traz o verdadeiro conhecimento de quem nós somos. Reconhecendo a grandeza de Deus, Jó agora reconhece a sua pequenez. Reconhecendo a soberania do Senhor, Jó agora reconhece a sua limitação. Esse é o grito de um homem que foi finalmente liberto.
que reconhece que não é suficientemente capaz para contender com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus que é a própria sabedoria. Jó aqui reconhece que os caminhos do Senhor estão além da sua compreensão. Os caminhos do Senhor estão além da compreensão humana. E por falta de entendimento, em alguns momentos Jó chegou a afirmar que eram até injustos. Jó, que outrora se orgulhava das suas palavras e da sua sabedoria, ele reconhece que a sua sabedoria era como sombra, era como fumaça, era como vapor diante da sabedoria de Deus. A falta de entendimento e o seu orgulho quase o levaram à ruína. Mas Jó agora reconhece, finalmente ele reconhece que estava errado. Finalmente ele se mostra humilde, reconhecedor das suas limitações, reconhecedor da sua falta de entendimento. Quando o Senhor fez a pergunta a Jó no capítulo 38, verso 2, Jó não respondeu, ele se recusou a responder. Ele responde agora no verso 4. Veja o verso 4, ele vai dizer: perdoe-me. No final do verso 3 ele vai dizer: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu sou assim. E você também é assim. Nós somos exatamente iguais a Jó, nós não somos diferentes de Jó. Nós também temos a tendência, meus irmãos, de questionar a maneira como Deus age. Nós somos inclinados a murmurar acerca da natureza, do problema que se abate sobre as nossas vidas. Em muitas ocasiões nós perdemos tempo tentando entender, buscando motivos razoáveis que justifiquem a existência de algum sofrimento na nossa vida. Por vezes nós temos a impressão de que as pessoas pensam que fariam melhor se estivessem no lugar de Deus. Às vezes nós mesmos somos tentados com esse pensamento. Faríamos bem melhor se tudo dependesse apenas da nossa vontade. Mas isso é loucura. Isso é pecado. Também são muitas as pessoas influenciadas por um novo tipo de ensino, muito popular nos nossos dias, que afirma que todo e qualquer problema existente na vida do crente é o indicativo de que algo não está como deveria estar em sua vida espiritual. E por isso vão culpar o diabo, vão dizer que a pessoa está em pecado, vão dizer que uma enfermidade é necessariamente satânica e por aí vai. E meus irmãos, é verdade que todas as doenças, toda a dor presente no mundo é consequência da queda dos nossos primeiros pais. É verdade também que no novo céu e na nova terra não existirá nada disso. O problema é que quando nós questionamos a presença do sofrimento e achamos que isso é sabedoria, achamos que estamos no caminho certo quando apontamos as supostas razões para sofrermos tanto. Mas nós precisamos ter o devido cuidado, porque aquilo que nós dissermos pode não honrar a ação de Deus na nossa vida. E aquilo que não honra a Deus, aquilo que não reconhece a sua soberania, aquilo que não exalta a sua sabedoria, é apenas demonstração de ignorância da nossa parte. Você é limitado, nós somos limitados, então pode ser que no presente você não compreenda a razão do sofrimento que você experimenta. É possível que algo ruim, doloroso se abata sobre você, visite o seu lar e você questione o porquê daquilo. Porque no momento, dada a sua limitação, você não entende, mas entenda, perceba, depois você vai entender. Você pode pensar, por exemplo, em José. Você conhece a história de José, como ele foi traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, como ele foi acusado falsamente, como ele foi esquecido na prisão. Certamente José sofreu durante um bom
tempo da sua vida. E você pode imaginar José sendo jogado no poço, e ele se questionando acerca do porquê que os seus irmãos estavam fazendo aquilo. Ele sendo vendido aos midianitas e sendo levado pelos midianitas ao longo do trajeto, ele deve ter se questionado por quê. Por quê, Senhor? Foi acusado falsamente, foi mandado para a prisão, ali ficou durante 2 anos. Eu não acredito que em todo esse momento José já tinha conhecimento do porquê as coisas lhe aconteceram. Ele era jovem, no calor do momento nós dificilmente entendemos, mas no final de Gênesis, você vê José dizendo: eu sei o porquê, eu compreendo a razão. Não foram vocês, meus irmãos, que me mandaram para cá, foi o Senhor que me mandou para cá, para que se conservasse muita gente em vida. É certo que vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tomou o mal que vocês fizeram e Ele transformou isso em bem para que se conservasse a vossa geração, para que se conservasse muita gente em vida. No final nós entendemos. Eu lembro de um período da minha vida, um momento difícil enfrentado por mim e pela minha família. No momento eu não entendia, no momento eu chorava. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Então, nesse momento de pandemia, nesse surto de Covid-19, não fale tanto. Não procure demonstrar tanta sabedoria. Pode ser que você fale daquilo que você não entende. Pode ser que você fale a respeito de coisas que são maravilhosas demais para você. Reconheça que você não sabe de tudo. Reconheça que você não conhece devidamente os caminhos do Senhor. Mas espere por Ele. Espere por Ele. E confie no Senhor. A terceira razão pela qual o sofrimento dos filhos de Deus pode ser visto como uma bênção é que, além de nos fazer reconhecer a soberania de Deus, além de nos fazer também reconhecer a nossa ignorância, o sofrimento ele também nos quebranta. O sofrimento ele também nos faz contritos, ele nos faz pessoas quebrantadas. Volte para o capítulo 42, versículos 5 e 6 de Jó. O texto diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, agora Jó, ele demonstra possuir um conhecimento de Deus essencialmente diferente do conhecimento que ele possuía no princípio. Quando você começa a ler o livro de Jó, você se depara ali com um homem temente a Deus, um homem que demonstrava amar o Senhor, preocupado em honrar a Deus. Ele era tão preocupado que, pelo simples fato de temer que os seus filhos de repente tivessem blasfemado contra o Senhor em seus corações, Jó, ele oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos. Era um homem que orava pelos seus filhos, intercedia pelos seus filhos, era um homem preocupado com o estado espiritual dos seus filhos. Ele era temente a Deus. Mas aqui nos versos 5 e 6 do capítulo 42, Jó declara que o conhecimento que ele possuía ali, naquele momento, era um conhecimento puramente teórico. Era um conhecimento meramente intelectual. Ele conhecia a Deus apenas de ouvir falar. Então toda aquela provação, todo aquele sofrimento foi um instrumento valiosíssimo para que agora Jó possuísse um conhecimento essencialmente diferente do Senhor. Não mais um conhecimento puramente teórico ou meramente intelectual, mas acima de tudo experimental, prático, íntimo, pessoal. Veja o verso 5, ele vai dizer: eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Muitos de nós são assim. Muitos de nós possuem um conhecimento apenas teórico de Deus. Jó não havia ainda experimentado as várias facetas que Deus apresenta de si mesmo na sua palavra.
Certamente Jó já tinha ouvido falar que Deus era soberano, mas agora ele provou da soberania de Deus. Ele teve uma demonstração vívida da soberania de Deus na sua vida. Certamente ele havia ouvido falar do poder de Deus, mas agora ele experimentou desse poder. E experimentaria muito mais na restituição de tudo aquilo que ele havia perdido, na restituição dos seus bens, o dobro de tudo que possuía, e também em o Senhor lhe conceder mais 10 filhos. Aquele que ouvia falar a respeito do poder de Deus anteriormente, agora provava desse poder. Agora ele via o Senhor. Ele experimentava a revelação e a presença divina na sua vida. Finalmente, meus irmãos, Jó, ele expressa pesar diante das coisas que ele havia dito anteriormente. Ele demonstra arrepender-se. Ele declara abominar-se, arrepender-se no pó e na cinza. Percebam, meus irmãos, que há aqui uma progressão na maneira como o Senhor trata a Jó e certamente na maneira como o Senhor nos trata. E essa progressão, ela nos ajuda a entender como de fato Deus está no controle de todas as coisas. Então veja, sofrimentos virão, independentemente de você querer ou não. É certo que você não gosta de sofrer, mas sofrimentos virão, quer você goste ou não. O certo é que eles virão. Mas Deus sempre se revela aos seus filhos, mediante a sua palavra, mostrando que Ele está no controle. Quando nós percebemos essa verdade maravilhosa, meus irmãos, nós percebemos o quão nécios nós somos. Nós podemos lembrar de quantas vezes murmuramos contra os céus por não entendermos o propósito de Deus na nossa vida. Nós podemos reconhecer a nossa ignorância e, reconhecendo a nossa ignorância, nós nos voltamos para Deus em profunda humilhação e dependência. Isso é humildade de espírito. Isso é reconhecer que em tudo nós necessitamos de Deus. Nós somos levados em quebrantamento aos pés do Senhor quando compreendemos o verdadeiro sentido de Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sempre gosto de dizer que nós citamos essa passagem sem prestar atenção naquilo que ela de fato diz. Coisas agradáveis nem sempre concorrem para o nosso bem. Coisas agradáveis nem sempre concorrem para o nosso bem. Muitas vezes nos prejudicam. Muitas vezes nos fazem mal. Mas aquilo que é doloroso nas mãos do Senhor concorre para o nosso bem. A minha oração é que essas três verdades elas possam ser colocadas em prática por você. Que você possa de fato reconhecer a soberania de Deus durante essa pandemia, reconhecer as suas limitações, reconhecer a sua pequenez, e que isso tudo sirva para tornar você uma pessoa mais quebrantada diante de Deus. Os meus irmãos da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, fica aqui o meu abraço e o meu desejo sincero de que a graça do Senhor, a bênção do Senhor, continuem a ser derramadas abundantemente em suas vidas. Que Deus os abençoe. Amém.